uma parceria da Thomas Nelson Brasil com a BC2, tá? Então, tem o link aqui, tá? Principalmente quem está a primeira vez aqui, o site, tá? cristianjacência.org.br. Esse livro, então, como ele fala o próprio nome, então, são 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, né? São 4 autores, cada um vai expor aí, né, a sua visão sobre as origens, ou melhor, sobre a origem. Então, esse livro é uma atualização desse aqui, ó, tá? Que foi lançado em 1999, que é Criação e Evolução. Então, até então, existiam 3 grandes, assim, ou visões proeminentes, tá? E qual foi a diferença agora? Pô, se a gente for considerar de 99 até hoje, até esse ano, né, ocorreram diversos achados, principalmente do genoma, o sequenciamento do projeto Genoma, achados arqueológicos extremamente importantes, a ideia da questão da epigenética, muita coisa aconteceu e precisou ser atualizado. E apareceu também uma cosmovisão aí que começou a crescer, que é o design inteligente. Então, eles adicionaram agora o design inteligente, ao invés de 3, agora são 4, tá? Então, o objetivo do livro, como o próprio, isso eu copiei e colei, tá, do livro, lá do prefácio, é facilitar o diálogo cordial entre cristãos com diferentes pontos de vista. Então, ele fala assim, não devemos deixar que a paixão e a convicção com que mantemos nossas próprias crenças prejudiquem o que se supõe ser um aspecto central de nosso testemunho cristão para o resto do mundo. Então, aí vem uma parte bem importante, né? E eu acho a ideia do livro sensacional, que ele, apesar do autor que compilou e montou, ele cedo a biólogos, né, da parte de criacionista evolucionário, ele tenta ser bem imparcial, então, aos relatos, inclusive ele até sugere para os autores alguns pontos que ele acredita que são mais fracos, poxa, melhor você desenvolver aqui e ali. Então, o livro tem o ponto, né, do autor daquela visão, por exemplo, a gente já falou do CTJ, tem um ponto do Ken Ham escrevendo sobre o CTJ, depois tem os pontos de autores que discordam dele, que ponto que eles discordam, e alguns pontos tem até réplicas, tá? Então, realmente, ele é bem parcial, bem interessante, tá? É um livro pequeno, ele é muito rápido, mas ele tem muita informação. Apesar de que a gente vai ver até mesmo a forma que o Ken Ham coloca, né, a visão dele, o CTJ, ele não abre muito para diálogo não, mas tudo bem. Bom, então vou falar um pouco do autor, né, desse primeiro capítulo aí. O Ken Ham é a abreviação de Kenneth Alfred Ham, tá? Ele é australiano, na cidade de Queensland. Ele teve o bachelor degree dele em Applied Science, tá? Focado em Environmental Biology, tá? E ele foi professor de ensino médio, high school. Então, ele largou o high school e começou a montar, então, uma série de sociedades, enfim, de organizações para pregar mesmo o criacionismo, né, da Terra Jovem. Ele foi influenciado na formação dele por esse livro que está aqui, vocês estão vendo aí, The Genesis Flood. É um livro bem famoso lá de 1961, bem antigo o livro, tá? Então, os autores nesse livro, eles colocam aquela questão batem muito em cima da questão do dilúvio, das evidências científicas em relação, segundo eles, né, existem diversas evidências científicas que comprovam um dilúvio global, tá? Bom, então, o Ken Ham era professor de ensino médio, né, ele foi influenciado pelo pai dele, né, em relação à visão do CTJ, ele largou, se eu não me engano, em 78, por aí, em 1978, em 79 ele fundou o Creation Science Supplies,
e o Creation Science Educational Media Services, em 79, tá, lá na Austrália. Em 1980, então, ele juntou as duas organizações com uma outra sociedade que existe até hoje, associação que existe até hoje, que é o Creation Science Association. Tá? Ele se juntou com outro grande pregador de CTJ, esse aí é o Ken Ham da Austrália, que é o Carl Williams. Ele é bem famoso, tem um site, tem muita coisa, tá? Então, tem uma longa história, se vocês pesquisarem, ele tem uma longa história com o Ken Ham, eles eram parceiros, e depois ele chegou a processar o Ken Ham com diversas coisas, eles separaram, né, e o Ken Ham fundou o que a gente chamou de Answering Genesis, né, nos Estados Unidos. Bom, e em 87 ele mudou então para os Estados Unidos, tá? E se juntou ao que já existia, né, Institute for Creation Research. Lembrando que esses institutos, né, e sociedades em geral que pregam a CTJ, eles já existem lá desde vamos dizer assim, da década de 50 para 60, eles ficaram mais organizados, tá? Então, ele já existia há muito tempo, mas nunca teve o profissionalismo e o apelo internacional que o Ken Ham colocou, que realmente, nesse aspecto, ele é brilhante, né? O cara é muito bom. O cara foi fundando uma sociedade atrás da outra, né? E ele até chegar no Answering Genesis, que é um negócio assim, milionário. Espera aí. Tem alguém entrando? Vamos lá. Opa, Ana Luísa, bem-vinda. Vamos lá. Então, falei que ele foi para os Estados Unidos, tá? Bom, aí juntou com o Institute of Creation Research e aí, em 1994 fundou o Creation Science Ministers, né? E em 97 mudou o nome para o que até hoje existe esse nome, né? Tá lá, é o Answer in Genesis. Então, no livro usa muita abreviação AIG. O que é isso? Quer dizer Answer in Genesis, ou seja, a resposta em Gênesis, né? Então, como o nome fala, quem lê o livro mesmo, e acho que ao longo da minha apresentação vai ficar bem claro que, para ele, Gênesis é tudo. Gênesis, para ele, é o ponto central doutrinário na Bíblia, literalmente, tá? Bom, esse é o site, tá? Vocês estão conseguindo ver aí, porque tem esse símbolo 1, né? 1 para 1. Por quê? Que é 7 dias, né? Literais, 24 horas, em Gênesis 1. Bom, então, esse é o chamado, então, a visão em relação às origens, que é o criacionismo da Terra Jovem, CTJ. Então, nesse site do Answering Genesis, se vocês entrarem no site, vocês veem, o site é muito bem feito, tem muita informação, isso eles sabem desenvolver e sabem fazer muito bem, né? Então, tem a foto dele aqui, né, o Ken Ham mais atual, tá? Ele ficou muito famoso nos Estados Unidos pela criação, pela formação e construção do Museu da Criação e da réplica da Arca, que praticamente todo mundo no mundo inteiro já ouviu falar disso, né? Então, como eu falo, porque ele como empresário, realmente ele é muito bom, então ele conseguiu potencializar o CTJ de uma forma nunca antes alcançada, né? Bom, dentro do Museu da Criação, que ele fez lá em Kentucky, nos Estados Unidos, é uma obra, assim, de 200 milhões de dólares, por volta disso, até mais, né? Eu cheguei lá perto, né? Só que, assim, para você... no meu caso, eu estava numa viagem, eu estava em Cincinnati, que é em Ohio, né, pertinho, e só que aí acabando ficando longe e caro para a gente, ia ficar meio contramão, quer dizer, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje, um museu, para entrar no museu, está em torno de $60, mais $10 de estacionamento. E aí, lá, consome isso tudo. Tem réplica de tudo que vocês quiserem, podem imaginar, pode comprar lá dentro. Bom, o museu em si já é polêmico desde o início, né? CTJ é polêmico, o museu é tudo polêmico, né? Eles receberam muitas críticas de todos os lados, né? Então, uma delas é essa pedra grandona, vocês estão vendo aí? Está escrito Millions of Years.
Então, dá a ideia de um guindaste jogando uma pedra, que é um Millions of Years, que está quebrando o piso. Então, isso é uma metáfora em relação a a gente pode dizer, né, de terra, criação de terra antiga e o evolucionário, né, que diz que a Terra foi formada, o universo, ao longo de milhões de anos. Tá? E isso é uma das causas da quebra do alicerce, dos fundamentos da fé e da cultura, né, cristã americana. Inclusive, ele vai colocar isso como um ponto de destruição, tá, e deturpação e êxodo dos jovens da igreja, tá, e abandono da fé. Bom, aqui está a réplica da Arca da Aliança, um negócio assim impressionante, tá? Tem aqui o site, ó, Ark Encounter, tá? Quem quiser ir, tá lá, tem aí, ó, já pode ter uma ideia do tamanho do negócio. Bom, a curiosidade, ela foi inaugurada em 7/7/2016, para fazer uma alusão com Gênesis 7, capítulo 7, versículo 7, que fala que Noé entrou a arca. Então, vê que os caras em publicidade mandam bem, né? Se querem dar uma olhada por dentro dela, tá aqui, ó. Isso é lá uma foto lá do Chicago Tribune. Ou seja, o repórter foi lá, tirou fotos, então é impressionante, né? Bom, o Answering Genesis, eles têm um journal próprio deles, um journal de uma revista, né, de pesquisa. Tá? Alô? Oi? Bom, é o ARJ, né, que é Answers Research Journal, tá? Tem aqui alguns exemplares. Ah, é? Isso, é. Foi Ingrid? Por favor. Bom, então tem alguns exemplos que eu copiei da tela, né, do site. Então, vocês podem mandar artigos para lá e publicar. Oi? Eu acho que é de 16, mas no desenho ela tem. Eita. Quem tá com o microfone aberto aí? Ah, Jennifer. Ah, foi. Beleza. Então, eles têm a revista própria deles, né? Então, dentro das revistas, com certeza você não vai publicar nenhum trabalho sobre evolução lá dentro. Então, o escopo da revista é receber artigos que vão, né, comprovar o CTJ, a ideia do CTJ, a conjunção do CTJ, tá? E aí, enfim, tem muita crítica em cima disso daí, tá? Bom, gente, vocês podem falar a opinião de vocês, tá? A qualquer momento, fica à vontade, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Só me desculpar realmente por causa do. Tá bom, tá de boa. Bom, então, o Ken Han, ele cita esse trabalho, né, que é chamado de Êxodos, que foi um projeto que foi financiado, né, pelas igrejas, né, poderosas nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos por que os jovens estão abandonando, né, as igrejas e a fé. Você consegue baixar ele de graça, um PDF. Botei a capa dele aqui, tem muitos dados, tá? Botei um exemplo aqui, 2 figuras, exatamente a figura que ele cita no livro. Então, ele introduz o capítulo falando que o número de pessoas que se consideram não filiadas a nenhuma religião, né, tá lá na figura 1 aqui no canto direito, tem aumentado cada vez mais ao longo dos anos. Estão vendo uma curva aqui, né? Parece até a curva do coronavírus, quase, né? Que vai caindo. Então, tá chegando lá em 2016, estava 25%, ou seja, 25% da população se considera não ligada a nenhuma religião, tá? Comparando com lá no início dos anos 2012, é 14%, tá? E aqui embaixo, na figura 2, é um número
esse número de pessoas que não se consideram nenhuma religião, chamados unaffiliated, tá? Divididos por faixa etária. Então, jovens de 18 a 29, em verde, né? Com cinza escuro aqui, 30 a 49, depois 50 a 64 e depois 65 ou mais. Então, ao longo dos anos aqui, começando de 86 até 2016, aumentou bastante, né? Quase que de 86 até 2016, quadruplicou praticamente o número de jovens de 18 a 29 que consideram não filiados a nenhuma religião. Tá? Aumentou praticamente em todas as categorias, tá? Mas jovens foi um aumento gritante, 18 a 29. Então, ele coloca isso, né, na introdução do livro, dizendo que os jovens estão abandonando a fé e uma das causas é a falta da pregação e de conhecimento da literalidade de Gênesis. O CTJ resolve isso, a falta de pregação do CTJ e evolução é o culpado desse êxodo. Tá? Ele deixa isso claramente no livro. Bom, quais são os pontos centrais do CTJ? Tá? Eu destaquei aqui exatamente Ctrl+C, Ctrl+V do que ele escreveu, do que está no livro, a versão em português. Tá? Ele escreve esses 4 pontos lá, nisso. Então, os pontos centrais, CTJ, né, segundo Ken Ham. Tá? Bom, primeiro ponto, que Deus criou o universo em 6 dias literais de 24 horas, cerca de 6.000 anos atrás. E o que me interessa, assim, é como que eles chegaram a esse cálculo, né? Ele fala que tem que ser literal, mas esse cálculo de literal não tem muita coisa não, beleza. Aí eu deixo vocês discutirem aí, quiser. Bom, segundo ponto. Ele amaldiçoou toda a criação originalmente, chamada muito boa, depois da rebelião de Adão e em resposta a essa rebelião. Tá? Então, quem amaldiçoou a criação foi Deus, tá? E não o homem em si. Tá? Ponto 3. Deus destruiu o mundo com uma inundação global e catastrófica de 1 ano, que durou essa inundação, no tempo de Noé. E o ponto 4, ele julgou a humanidade na Torre de Babel, dividindo sobrenaturalmente as pessoas em diferentes línguas, e assim diferentes grupos de pessoas. Eu considero aqui, que eu sublinhei, né, o primeiro ponto é realmente o que define, assim, a categoria de CTJ, né, criou o universo de dias literais de 24 horas, cerca de 6.000 anos atrás, tá? O ponto 3 é um ponto que de muita polêmica, né, em relação ao dilúvio, se foi global, se foi local, enfim. Então, ele considera aqui como CTJ inundação global, mas tem gente do CTJ que não acredita que é global, tá? Foi local. E esse é um outro debate também. Bom, alguém quer falar alguma coisa aqui? É isso aí, gente. Beleza, muito bom. Vamos lá. Bom, o Ken Ham coloca, então, Darwin como o grande culpado, tá? Que a partir de Darwin, então, que passou a ser desconsiderado a visão de Terra jovem, tá? Então, Darwin colocou a minhoquinha na cabeça com a teoria da evolução, então, segundo ele, pastores, enfim, muitos jovens da universidade deixaram de ficar em dúvida em relação à veracidade das escrituras, né? E isso trouxe dúvida e fez com que eles largassem a fé. Então, ele culpa Darwin, coloca Darwin como grande culpado disso tudo, né? E aí, o que vocês acham disso? Esse silêncio aí, todo mundo concorda? Gilson, assim, eu acho que tanto, talvez seja o mesmo pensamento dos demais, igual o meu, a gente de repente formar um bojo maior, um escopo maior para a gente poder
colocar nosso posicionamento, né? Dentro do que você tem argumentado, né? Talvez seja isso, esperar um pouquinho mais ali o que você vai escorrer para... Eu não vou te explicar mais muito que isso não, porque aí já vou praticamente ler o livro inteiro, né? Mas a ideia é colocar uns pontos para discutir, porque é interessante que todos coloquem, que todo mundo tem uma cosmovisão, como eu estava falando com o Thiago, todo mundo tem uma, né? Em relação às origens, mas normalmente as pessoas não falam muito ou não querem discutir. Dentro do que você falou aí, e eu estou numa sequência de leitura, e esse livro eu li, fiz várias anotações aqui, estou até com o livro na mão, sabe, para fazer uma releitura dele, mas para que eu pudesse dar uma resposta, até mesmo ao posicionamento dos autores, eu também senti necessidade de procurar em outras fontes. Por exemplo, eu fiquei de pesquisar qual era o posicionamento da Igreja, dos pais da Igreja, o que alguns deles pensavam sobre isso, o que os reformadores pensaram sobre isso. Então, eu fiquei de pesquisar sobre isso. Eu, por exemplo, de forma leiga, eu analisando essa fala aí, por exemplo, dele aí, que é a partir de Darwin, eu acho que é muito falácia, muito falacioso da parte dele. Deixa eu falar uma coisa aqui, né, para ficar bem claro. Esse eu não defendo o CTJ, estou colocando um ponto estou tentando entrar na cabeça do Ken Han, que eu acho que quando eu comecei ali, eu falei, eu acho mais interessante entender por que ele pensa assim do que os pontos dele, né? Particularmente, a leitura, a escrita dele não me parece que ele queira fazer um diálogo. Tá? Eu acho, para começar, a tônica exagerada, meio bélica, no sentido de, se você não acredita nisso, tá fora, né? Ele não é bíblico e tal. E a questão de colocar Darwin realmente é uma visão muito inocente, é muito naive dele, total, né? Ele perguntar o que ele acha que é evolução na cabeça dele. E é engraçado ter uma foto olhando, pesquisando sobre ele na internet, dele lá na casa, ele foi lá na casa onde Darwin morou, né? Tem uma foto dele lá. Mas eu acho que ele não entendeu nada de Darwin. E é engraçado as pessoas terem eu falei sobre Lamarck, né, e tal, ter não tem mais no canal do YouTube, não, né, saiu, né, porque deu erro na gravação, mas estava lá no YouTube, nosso canal do Núcleo, da BC2UERJ. Então eu falei um pouco da criação, né, da teoria da evolução, que não começou com Darwin, né, isso daí já começou muito antes dele, começou em Lamarck, por exemplo. Então, tem muitas pessoas importantes que Darwin. Darwin foi o primeiro a publicar, né, um trabalho magistral, assim, maravilhoso, mas teve o Wallace, né, na época dele, Lamarck já acreditava nisso também. Então, de fato, Tim Keller tem um capítulo também naquele livro A Fé na Era do Ceticismo, que ele diz claramente lá, ele mostra que diversos nomes na teologia, pouco depois de Darwin, também a igreja, isso não era um consenso, que toda uma igreja começou a rejeitar Darwin, não foi assim, porque muitos já acreditavam, né, que não era literal o relato, né, não foi o Darwin o problema, né. Pode falar, hoje, Gilson, rapidinho, então, falando um pouquinho sobre o comentário do Manuel, e antes falando que tá apresentando tão bem o CTJ que eu tô quase aderindo aqui e tal, tá mandando essa maneira aqui no contexto, aqui mostrou a arca, legal, eu estou envolvido. Estou envolvido com a história. Mas, enfim, sobre o que o Manuel falou, que ele disse que ia pesquisar outras fontes, os pais da igreja, os reformadores. Então, é importante a gente lembrar que esses sistemas, assim, o CTJ, por exemplo, ele passou por um longo processo histórico, né? Então, é quase que um anacronismo você, de repente, tentar pegar o posicionamento de um teólogo há muito tempo atrás e dizer em qual ele se enquadraria, certo? O que você pode fazer é traçar algumas relações. Então, por exemplo, dos pais da igreja, eu me lembro muito de Agostinho, porque o McGrath fala muito sobre ele, sobre a interpretação que Agostinho faz de Gênesis, né? Então, ele traz uma interpretação bem diferente daquela literalista com a qual nós estamos acostumados, né? Então, como se fossem
os dias da criação fossem várias etapas, que uma se sobrepujava a outra, enfim. A ideia da criação como raízes germinativas, né, que o Magoref fala. Então, assim, você pode traçar até algum paralelo com um ou com o outro, mas dificilmente você vai conseguir ter um posicionamento, principalmente dos pais da igreja, em relação a isso, né? Como se ele pode até encontrar um que acha que a Terra não tenha muito tempo uma idade muito grande, mas eles não passaram por questões que nós tivemos depois do surgimento da ciência moderna. Para os reformadores, eu acredito que foi a mesma coisa, porque a teoria de Darwin foi no século XIX. Então, os reformadores de primeira geração e os de segunda geração enfrentaram esses tipos de discussões. Porque você pode, de repente, pegar o caso Galileu e ver como eles entendiam as formas de interpretar as escrituras, o princípio da acomodação, e aí você vai tentando desenhar mais ou menos quais referências e influências podem te ajudar nesse sentido. E também os reformados, os teólogos reformados, né, no exato momento, assim, naquele contexto da publicação de Darwin, você encontra alguns, como Asa Green, por exemplo, que era amigo de Darwin, né, que era amigado com as teorias dele, e aí, mais ou menos, é que você vai fazendo, mas realmente, esses posicionamentos, não tem como você traçar uma genealogia assim, exata, quem são os CTJs lá desde os pais da igreja, assim, não tem como fazer, não, entendeu? Só pegando algumas umas relações, né? É basicamente isso. Pode prosseguir aí, jovem. Eu até depois ia comentar sobre o slide anterior. Você volta no slide rapidinho. Deixa eu fazer um comentário aqui de um negócio que tu falou, que eu fiquei lembrando aqui. Só para... Esse aqui? Volta aí rapidinho. Então, você até falou sobre esse negócio da inundação global catastrófica, de CTJ, eu realmente não me lembro disso, não. Então, é uma boa informação de saber que tem cristãos que são criacionistas da Terra Jovem e que não acreditam numa inundação global. Interessante. Mas o que você falou aqui no 2, ele amaldiçoou toda a criação, originalmente muito boa, depois da rebelião de Adão em resposta a ela, aí você comentou que eles acreditam que quem amaldiçoou a criação foi Deus, não foi Adão. Então, eu acho que aqui eles estão mais ou menos querendo dizer que a criação, a natureza, ela tem um problema nela, né? Tipo assim, como se Deus amaldiçoou a criação. É verdade, todo mundo tem uma sensação de que a queda afetou alguma coisa. A diferença está no entendimento. Então, tem gente que entende a queda muito mais nos efeitos noéticos do pecado, né? Um problema de alienação que o homem tem, um problema de consciência. E tem outros que vão achar que é como se, no momento da queda de Adão mesmo, houvessem mudanças nas estruturas físicas da natureza, né, decorrentes do pecado. Eu acho que essa que é a maior diferença do CTJ, do CTA agora não me lembro, mas a maior diferença entre os criacionistas que rejeitam, né, a teoria da evolução em algum nível. Mas beleza, mas é só... Sim, eu acredito que aqui, pelo que eu entendi, que esse segundo ponto dele, né, novamente, é do Ken Ham, não que todo CTJ seja isso, porque eu já vi que tem um pouco de tudo, né? Bom, mas aí eu acho que isso aqui é mais para refutar a ideia de que o homem amaldiçoou, né, e tal, a própria natureza amaldiçoou ela mesma, né, e assim foi gerando ao longo do tempo, né, teve, né, enfim, eu acho que teve isso, mas a questão inicial realmente é que Deus amaldiçoou a criação originalmente, aquele que chamou de muito boa, né, Deus que fez isso. Então, se Deus fez isso, amaldiçoou ela originalmente, né, a criação por si própria não teria como criar, vamos dizer assim, danos para ela, né, no sentido da evolução, para refutar a tese da evolução, principalmente ao longo de milhões de anos, partindo, considerando ali antes e depois de Adão e Eva, né. Pelo que eu entendi, foi um pouco disso que ele quis bater nesse segundo ponto. Não, basicamente tem implicação, né? Porque se a criação, ela depois que ela fica ruim, né? Então, se ela fica ruim depois da queda, antes só tinham coisas muito boas.
E se antes só tinham coisas muito boas, não poderia produzir dor e sofrimento, né? Realmente, mas tu tá falando de Isso, evolução, né? exatamente. É que eu falei, mas eu falei por um outro coisa, né? Mas Não poderia ter dois, beleza. exatamente. Ele vai nessa linha mesmo aí. A dor e sofrimento, né, ou seja, a morte de espécies, enfim, surgimento de outras espécies, Consequência do tal, pecado. isso não poderia ter ocorrido, né, então, de uma criação que seria muito boa, né. Mas aí tem aquelas, então, tem outras linhas, o John Alton, por exemplo, fala que esse bom não é bom, de bondade, né. Esse muito bom significa a criação, ela agindo no espaço feito para ela, próprio para ela, definido para ela. Funcionalidade. Isso. Que Ela é não de poderia ser funcionalidade. nunca no sentido de bom. Vamos estar falando. Bom. Tá, então ele coloca Darwin como foi o culpado, tá? Então, da deturpação do CTJ. Para ele, então, Gênesis aqui está no hebraico, né? Bereshit, né? Gênesis é o ponto central doutrinário das Sagradas Escrituras. Se para ele entender Gênesis, né, de forma literal, é essencial para toda a doutrina bíblica, todas as outras doutrinas. Então, Gênesis está na base, né, formando base, pano de fundo para a formação de todas as outras doutrinas bíblicas, né? Outra coisa também que ele cita esse trabalho, né, que ele fez ele mesmo, né, tá aqui, né, nesse livro chamado Red Gun, que foi um outro levantamento que eles fizeram por telefone, fazendo 20 mil chamadas, né, fazendo um levantamento aí, via telefone, com jovens entre 20 e 29 anos de idade, perguntando, então, por que né, eles estão abandonando a igreja, o que está acontecendo, né? Então, e aí ele diz que a maior parte dos jovens disseram que eles não têm resposta aos evolucionistas, né? Então, esses jovens criados, segundo ele, né, eu não li, eu não consegui ler esse livro aqui e tal ainda, mas segundo ele cita esse livro, tá? Esse livro está no site lá deles, do Answering Genesis, no site deles. Então, segundo ele, os jovens criados numa base de CTJ, eles não têm resposta aos evolucionistas. Quando eles chegam, então, numa idade lá, que a gente viu, 18, 29, os evolucionistas começam a questionar, colocar algumas questões para eles, e eles não têm resposta, por isso eles estão abandonando a fé, tá? Então, repetindo um pouco, já tinha falado, mas só mostrando agora esse livro aqui, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, maravilha, gente. Como eu falei, vocês podem só chamar aí. Eu não estou enxergando vocês, não, só estou vendo o slide, então só dá um grito aí. Bom, então coloquei aqui, tá? Alguns pontos que ele chama de bíblicos, né, para o CTJ, no livro, mas tem bem mais do que isso, tá? Coloquei alguns aqui que eu achei mais interessante. Bom, então ele começa falando que do palavra hebraica Yom, né, que significa um dia literal de 24 horas, e esses dias, eles são dias numerados, tá? Primeiro, segundo, terceiro, tal. E isso é usado em algumas passagens bíblicas dessa forma, e toda vez que é usado com separação de dias e numeração, significa para dizer realmente um dia literal de 24 horas. E ele dá um exemplo lá que em Êxodo 20, do 8 ao 11, como ele usa esse termo, né, muralha intransponível, ou seja, segundo ele, o relato de Êxodo é muito parecido, tá, em relação ao relato de 7 dias, tá, 24 horas, com o de Gênesis 1. Então, pegando aqui o versículo 11 de Êxodo 20, né, tá assim, ó, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, ele fala que não tem argumento contra isso aqui, né? Bom,
bem inocente de novo dele, né, e tal, mas enfim. Então, segundo ele, existe a forma da palavra dia com a numeração está exatamente igual a Gênesis. Então, se o relato de Gênesis, né, cada dia não eram dias de 24 horas, eram períodos, né, então aí o relato de Êxodo, então, não faria sentido. Porque o Êxodo fala claramente aqui, em 6 dias fez o céu e o 7º descansou, então abençoou o sábado e santificou o sábado. Por isso aí fala para o povo guardar o sábado e tal. Então, para que o povo guardaria o sábado se foram períodos e não foram dias literais, né? Então, aqui, segundo ele, isso seria uma muralha intransponível, tá? E aí, o que vocês acham disso, gente? Você falando, eu acho realmente meio inocente, assim, porque a gente tem que pensar também o entendimento da época. Então, eu acho que também você desconsiderar totalmente a possibilidade de ser um relato mais didático, e que Deus, ele sempre trabalha com simbologias e para ensinar princípios. Então, em relação ao sábado especificamente, eu acho, sei lá, acho que não cabe muito tipo, essa relação. Eu acho que... E aí, mais alguém? Fala aí, Bruno, pode falar. O argumento me pegou, eu nunca tinha pensado nisso assim não, mais a fundo. Eu não teria muita resposta. Os outros eu acho como ela foi inocente, mas esse eu não teria muita resposta assim não. Porque uma questão, uma resposta assim rápida, eu tenho uma questão, 6 dias fez o Senhor, 6 terra. Ele estaria mentindo ao povo que fez 6 dias? Entendeu? Tem essa questão de dar o exemplo, né? De aprender com o Senhor também. Esse mandamento, que é algo bem importante. Uma coisa que eu me lembro aqui é entender isso como uma muralha intransponível, como um argumento absoluto, né? Tem um barulhinho aí? Então, é o seguinte, eu me lembro que, por exemplo, se a gente for pegar até mesmo os evangélicos como um todo, de uma forma geral, ninguém entende esse descanso de uma maneira bem literal, né? No sentido de, tipo assim, você só descansa no único dia, né? Estava pensando nisso. Eu lembrei justamente que esse é um dos argumentos, né? Que está muito forte no Adventismo do 7º dia. E que tanto é que eu acho que uma das denominações que mais investem nisso, você mais encontra espaço para isso, e para os CTJs, a Adventista do 7º dia. É verdade. Então, assim, aí tem toda uma teologia do sábado, do descanso, que precisa ser mais trabalhado, prestar atenção, né? Mas, enfim, eu fico pensando das analogias, que a gente sempre faz analogias da fé, né? Então, enfim, aí realmente é difícil você falar, isso aqui é um argumento que não tem como, né? Enfim, é bem complicado, né? Inclusive, eu me lembro, por falar em argumentos, assim, não sei nem se é a melhor hora para falar sobre isso, mas para quem acompanha os teólogos brasileiros como um todo, eu acredito que muitos aqui já ouviram falar do Iago Martins, né? Ele fez até a resenha do livro de John Walton, na época dos livros de teologia. Enfim, eu sei que ele gravou 2 livros de teologia Cast, DDT Cast, e que fala sobre as origens, né? Então, é um programa bem longo, acho que tem 2 horas. No final, ele até faz uma entrevista com o Marcelo Cabral, né, da BC2, mas antes disso, quando ele está gravando com outro cara, que agora eu esqueci o nome dele, ele fala muito sobre, não sei se é por influência do Átila, né, do Pirula, talvez do Átila, mas mais do Pirula, porque ele teve um contato com o Pirula, vocês acompanharam lá, eles fizeram até gravar um programa juntos, mas o Iago Martins fala, ele defende muito o CTJ, mas ele diz, a gente perdeu o argumento, né? Os criacionistas da Terra Jovem perderam o argumento na academia, a gente não tem espaço, né? Porque os argumentos são muito fracos, enfim, ele fez esse reconhecimento, eu acho bem importante, né, da parte dele. É claro que eu não vi nenhuma repercussão disso, ninguém falou nada sobre isso, mas é uma coisa interessante, né?
Até porque nas palestras dos dois principais, se você pegar o Adalto Lourenço ou o Marcos Eberlin, o Eberlin até um pouquinho melhor, né? Mas assim, se for pegar os livros, mas assim, é uma série de analogias a teoria do bolo de chocolate, né? Umas coisas muito simples, né? Uns argumentos muito superficiais, que é como se fosse esse aí, né? Tipo assim, infelizmente é a mesma coisa, né? É o mesmo modo operandi, né? Pois é. Eu acho que o Iago Martins eu pensei que ele estava aí para a onda do design inteligente, que ele andou tem vários vídeos dele com o Eberlin, tem outro pastor também que está nessa onda, que eu esqueci o nome agora, cara. Mas enfim. Franklin Ferreira gravou com o Eberlin também. Não, Isso aí. Eu pensei que ele tivesse. O Pirula é ateu, né? Não, mas é porque o CTJ com design inteligente, ele é uma combinação, né? Que geralmente pega junto, né? Até porque design inteligente, de certa forma, não fala muito sobre outras coisas, né? O design inteligente só aponta por uma coisa, enfim. Então, mas geralmente aqui no Brasil são CTJs mais design inteligente, né? Oi, pessoal. Posso... Voltando aqui um pouquinho do ponto que você falou aí sobre a maldição, né, da humanidade e tal, no argumento aí do Ken Ham, na refutação que o teólogo, né, o autor lá da Terra Antiga dá, eu concordei muito com ele, que ele disse o seguinte: a humanidade mudou, mas não as leis que foram estabelecidas por Deus no princípio. E falando aí com o Tiago, né, por que me despertou o interesse pelos pais da igreja, o autor também da Terra Antiga, ele cita, né, que o ponto mais importante, justamente por causa talvez eu diga até um pouco da arrogância do Ken Ham, ele diz o seguinte: o ponto mais importante a anotar é que os pais da igreja, está lá no livro, né, nesse livro A Origem, na página 67, no primeiro parágrafo, que os pais da igreja, eles apresentaram, foram caridosos, na palavra dele aqui, foram caridosos em relação àqueles que possuíam um ponto de vista diferente sobre a escala de tempo da criação. Então, quando eu li isso, eu falei assim, poxa, quais pais e o que eles pensavam sobre isso? Então, foi justamente a partir do livro que me gerou esse interesse de revisitar os pais da igreja e saber quais deles e o que eles pensavam sobre isso, porque eu julgo ser importante para uma construção exegética aí. Sim, com certeza. Até onde eu sei, Agostinho foi um que de cara ele já não acreditava na literalidade, né? Assim, agora eu sei que Calvino, Lutero, eu sei que acreditavam, mas assim, eu só ouvi por alto, assim, né? Mas se alguém souber aí, pode falar. Posso falar rapidinho? Claro. Eu sou Vanessa, eu sou amiga da Ingrid. Oi, a gente congrega na mesma igreja, né? O que acontece, assim, vou expressar minha opinião atual, né? Eu sempre, eu sou formada em ciências biológicas e isso sempre foi um dilema para mim, né? Saber essa questão da literalidade da criação. E eu sempre conversei com pessoas que têm fundamentos bíblicos muito embasados e tal, mas eu sempre tive essa dúvida. E na época que eu fiz o doutorado, eu fiz na Inglaterra, e teve uma vez que eu fiquei conversando com alguns cientistas que estavam num retiro que a gente foi, e eles falaram muito assim, essa questão que tudo era como se fosse contos, né, para facilitar o nosso entendimento. E assim, por uma época da minha vida, eu acreditei nisso, né? Que essa questão de Gênesis era muito feita em contos, que os tempos não eram de um dia, como a Bíblia fala, que eram realmente tempos de milênios e tal, a questão da criação em si. Mas, com o tempo foi passando, que eu comecei a estudar muito sobre agências de inteligência de alguns países, né? E eu vejo que ao longo da história,
muita coisa que hoje em dia a gente tem como ciência, como verdade absoluta, tem muito fundamento e financiamento das agências de inteligências que querem fazer o controle da humanidade, né? Assim, isso que a gente está vivendo agora é uma forma de controle da humanidade, né? Essa praga que tá aí na humanidade. Mas eu acho que nem tudo que é ensinado nas escolas e nem tudo que é mostrado para a gente como ciência é realmente verdade. Vou citar como exemplo, por exemplo, algumas imagens que a NASA mostra pra gente. Nem tudo aquilo ali é verdade. Para algumas pessoas que estão ouvindo isso aqui de mim agora, assim, pode achar meio que é loucura, sabe? Mas quando você começa a se aprofundar de toda a estrutura dessas agências e sociedades secretas que estão fazendo esse controle da humanidade, que tem um fundo espiritual maligno, você vê que no topo lá da pirâmide tem esse fundo, eu começo a ver que a Bíblia, para mim, é muito mais literal do que relacionada a algumas questões que a ciência quer impor, né? A ciência entre aspas. Então, hoje em dia, né, resumidamente, com o conhecimento que eu tive dessa questão de controle da humanidade, de agências de inteligência, de controle dos países, eu acredito muito mais na literalidade dos dias. Tanto é que Jesus, quando ele... Porque, assim, a gente pensa muito assim, Velho Testamento, mas Jesus, se você falar, se você for buscar a fala dele, ele sempre falava assim, porque o sábado, ele não fala pelas conversas dele com as pessoas, ele nunca falava o sábado como se fosse um período, sabe? Assim, todas as falas de Jesus falam como se fosse um dia mesmo. Então, eu acredito muito que um dia é um dia. Aí essa é a minha opinião. Tá, Vanessa, né? Isso, Vanessa, por exemplo, você é lá do Fundão, do núcleo do Fundão, né? Da FRJ? Sou da UFRJ. Legal. Não, beleza. Eu vou ter que finalizar por causa da hora aqui, tá? Mas a gente, enfim, pode ir conversando aí, tá? Batendo um papo com mais detalhes sobre isso tudo aí que você falou, tem muita informação. Mas é legal a gente colocar os pontos mesmo, tá, Vanessa? Bom, então, dos pontos de vista que eu estava falando, segundo ele, a ordem da criação, tá? Literal, lá em Gênesis 1, ela bate com a evolução, né? Ela é um contraponto ao que seria a teoria da evolução, tá? Segundo ele. Por quê? Porque tem uma ordem de criação, tá? Então, lá no relato tem escreveu aí, bem as águas e tal, né? Fez a separação do terra seca. Então, todo aquele relato de criação, ela não bate, com certeza, com a teoria da evolução. Se você encarar a teoria da evolução como que se aceita hoje, né? E se você também aceitar a ordem de criação literal, como está lá em Gênesis, né? Bom, segundo ele também, a criação foi feita de forma funcional e completa, que também é um contraponto à evolução, tá? Bom, então, os seres vivos, enfim, tudo foi criado de forma completa, não foram sementes, não foram algum intermediário, um ser intermediário, mas sim foi feito o ser lá completo, tá? Vivendo, já dando fruto, então ele dá o exemplo da árvore, botou a árvore já dando fruto na hora, na mesma hora, assim, quando Deus quis e criou, acabou, tá? Segundo ele. Outro ponto para ele forte em relação à genealogia de Gênesis, lá no Gênesis 5 e 11. Segundo ele, essas genealogias são extremamente rigorosas e ela não tem lacunas entre elas, né? Então, se dá para traçar um por um, tem lá, e fulano tinha tantos anos quando teve fulano, tal.
e viveu, desculpa, fulano viveu até tantos anos e teve o outro, tal, e assim por aí vai. Então, tanto é que a partir dessas genealogias fiz uma tração dos cálculos, né? E ela não teve lacunas. Então, isso é completamente diferente da questão por exemplo, do Homo sapiens de 200 mil, né? Para quem não leva em consideração o Neandertal, ou 400 mil para o Neandertal. Isso é um outro debate também, tá? Tem outras coisas, né, que ele vai comentando. Ele fala que tem uma ordem, né, na teologia bíblica, né, que lá você tem a criação, né, a redenção, criação, queda, redenção, não? E a evolução quebraria isso. Como você coloca a evolução ali, tá? Não se encaixa, né? Seria uma deturpação dessa ordem. Outros relatos para eles científicos que corroboram seria em relação ao dilúvio, né? Achados fósseis em altos de montanhas, né? Segundo ele, seria comprovação, diversos lugares da Terra, seria comprovação isso do dilúvio, né? Isso já foi facilmente refutado. A geologia já mostra que isso foram placas que se levantaram, né? Uma placa que estava embaixo do mar, depois ela levantou com encontros de placas tectônicas, então era por isso que nessas montanhas encontra isso. Isso está lá nas réplicas também dos criacionistas evolucionários, tá? Do Biólogos e do Terra Antiga também. E aí, então, na verdade, a minha opinião, tá, em relação a isso aqui, é que cada um coloca o óculos para enxergar a sua realidade. Para mim, ele usa um filtro que fixou Gênesis literal, né? Então, a partir daí, tudo que choca com isso, ele não faz nenhum tipo de adaptação, né? E nem quer saber de encaixar, ele simplesmente rejeita, tá? E isso ficou claro, né, em relação à criação funcional completa, na ordem da criação, por exemplo, né? A gente vai ver depois, né, quando discutir os outros pontos, né, as outras visões em relação às origens, quais são as diferenças aqui, que acho que vai ficar legal comparar um com o outro, né? E a minha opinião pessoal aqui também fica de que ele não entendeu o que seria evolução, tá? Eu acho que ele entendeu como uma caricatura da evolução, do meu ponto de vista aqui, tá? E eu acho que para mim, uma questão que eu acho um pouco grave é de colocar a literalidade de Gênesis como um ponto central doutrinário. Porque se isso fosse verdade, por exemplo, na minha igreja, ela estava, a Batista, né, existe a Convenção Batista não, como é que era? A Confissão de Fé Batista de 1689, lá. Se eu não me engano, é 1689, né? O Thiago pode corrigir. Bom, aí lá ela fala, por exemplo, no capítulo 4, que, ou seja, que se você se tornar membro da Igreja Batista, pelo menos que adota essa confissão de fé, em tese você tem que acreditar que a Gênesis é literal, senão você não pode ser nem membro da igreja. E aí? Então você rejeita né, uma série de grandes cristãos aí que fizeram, né, com grandes exemplos, por causa que eles não acreditariam, ou não acreditam no relato literal de Gênesis. Então, esse ponto de Gênesis literal central doutrinário, eu acho isso bem complicado. Para mim é um certo exagero, na minha opinião, né? Isso não abre ao diálogo, né? Isso só cria a tese de conflito, né? Bom, é isso, gente. Tá? Eu vou liberar um pouquinho aí, quem quiser falar mais alguma coisa, vou encerrar. Então, quer falar, Ingrid? Pode falar, Ingrid, eu já falei bastante. Primeiro, o ponto da citação de Êxodo. Se você parte aqui, eu tenho uma interpretação literal. Gente, pessoal, pode desligar o microfone, porque não está dando para escutar a Ingrid.
Se você, Oi? Se você parte, na citação de Êxodo, se você parte de uma interpretação de Gênesis literal, então, consequentemente, a interpretação de Êxodo, que foi o mesmo autor, né, em teoria, Moisés, que escreveu o Pentateuco, também seria uma interpretação literal. E a gente tem que pensar também, que no caso, a minha opinião, que o texto bíblico, de forma geral, né, foi escrito numa era pré-ciência, assim, pré-científico, e, ao meu ver, não tem o intuito de explicar questões, detalhes minuciosos que hoje a gente tenta entender, né, com a ciência que a gente tem. E um outro ponto é a questão do slide lá que você colocou, o Darwin como culpado, né, que essa visão acaba colocando, assim. E é meio que um testemunho, assim, porque eu também sou bióloga, formada em ciências biológicas, e no meu ensino médio eu tive muito contato com o livro do Adalto, com as palestras, enfim, com o que ele defende, com o que é defendido pelo CTJ e também na igreja. É basicamente ensinado, né, uma visão mais literal da escritura. Mas aí, assim, quando eu passei no vestibular para biologia, eu falei, eu vou destruir Darwin. Tipo assim, né, o Darwin é o culpado, ele que tá fazendo a ciência e fé inimigas e tal. E conforme eu fiz a minha graduação, isso foi mudando um pouco, né, fui entendendo o que é ciência, que eu não sabia, e também tendo um pouquinho mais de contato. E isso não é culpa nem só da parte da igreja, mas também, inclusive, de alguns professores e da própria ciência, que muitos falam que Darwin foi contra a igreja e tal. Teve um professor meu que falou que Darwin largou a parte, ele fez o curso de teologia natural e ele deixou de ser padre, né, assim, pastor, porque ele, a partir da teoria dele, ele viu que Deus não existe, assim, né, de forma simplificada. E eu fiquei com isso na cabeça também, mas aí depois eu fui ver que não, Darwin, a falta de fé de Darwin não foi por causa da teoria dele, né? Foi por questões pessoais, experiências pessoais, que acabou afastando ele da fé, mas que quando ele justamente pôs a teoria, ele era um cara de fé, né? Ele cria num criador e tal, tem algumas citações dele que explica isso. Então, eu acho que é complicado a gente ter apenas uma visão, como você falou, Gilson, você botar uma visão como defesa da doutrina cristã, e essa ser a única visão que é explicada, tanto teologicamente quanto cientificamente, isso te tira do jovem mesmo a possibilidade de, como foi alguma outra citação que você falou, que os jovens não sabem se defender, assim, defender a sua fé diante, né, dos colegas, assim, na universidade. Eu acho que a importância de se ter essa pluralidade, assim, tanto científica, mas isso também há uma série de interpretações teológicas em Gênesis que divergem dentro da teologia entre pessoas, e ainda assim permite que você tenha a sua fé embasada, que você crê na salvação de Cristo, e enfim, nas doutrinas que a gente tem como base. Maravilha, como eu coloquei no início, né, no prefácio lá do livro, cara, tem que ter o diálogo, não é possível porque, né, se a gente for pensar assim, né, se Gênesis literal é central, então eu não posso congregar na mesma igreja, por exemplo, alguém que discorda. Então, assim, é complicado, né, e é muito inocente, na minha opinião, acreditar que isso é o êxodo dos jovens da igreja, né, muito pelo contrário. Eu acho que é exatamente esse tipo de CTJ, né, vou dizer assim, o CTJ exacerbado, né, tudo que é exacerbado é ruim, né, que está levando o êxodo na igreja. A tese do conflito é que leva o êxodo da igreja, uma das grandes causas, né, tem outras também, né. Mas eu gosto muito da visão do John Walton, né, que é da questão da acomodação, né. Então, eu tinha muito isso na minha cabeça, pô, Deus criou a luz, mas tinha uma luz antes, não sei o quê, como é que vai crescer vegetais, árvores sem luz e tal? Eu ficava assim, pô, mas aí quando eu li o livro de John Walton, clareou a minha mente, assim, falei, é verdade, pô, Deus acomodou uma linguagem para a cosmovisão do povo da época, né, do mundo antigo, né, e aí a história de Gênesis é uma história do lar, não um livro científico, né. Então, então tem que tomar muito cuidado na leitura, né, da forma que a gente encara essas coisas, né. Então,
eu fecho por aí, mas a gente vai ver outros pontos e tem, enfim. Aí eu deixo aí para a gente, quiser discutir o WhatsApp, marcar de conversar, tá? Bom, eu vou deixar aqui meu e-mail, tá? No bate-papo aqui agora, para já ficar registrado, mas vocês podem pegar aí também com o Cristiano, tá? Quem quiser fazer parte do grupo da BC2 aí da UERJ também, tá? Vocês são bem-vindos, participar do grupo do WhatsApp, participar em vários, que aí é onde a gente é o único canal que a gente usa para informar dos encontros e tal. E eu sugiro fortemente para a leitura do livro, né? Que aí, lendo esse livro, você já vai... só nesse capítulo eu já indico uns 10, aí já vai ler os outros, e é legal ler livros que tenham contrapontos de diferentes visões, porque aí abre nossa mente e ajuda a gente a dialogar melhor, né? Esse o intuito, tá? Bom, gente, tá? Bom de abraço para vocês. Minha filha já está gritando, já deve ter ouvido o choro aí, batendo na porta. Estou me refugiando aqui no quarto. Deus abençoe vocês aí, todo mundo. Vamos fazer uma oração rapidinha, tá? Agradeço aí a presença ilustre aí do pessoal da FRJ, tá? Vamos orar, Pai. Obrigado, Senhor, por essa reunião maravilhosa. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Obrigado, Senhor, por você cuidar de nós. Livra-nos, Senhor, desse vírus. Pai, que essa pandemia possa ser controlada logo. Pai, que a gente possa sempre dialogar, sempre na doçura, no amor cristão, Senhor. Tendo a certeza que Tu és Deus soberano, santo, sobre todas as coisas, sobre todas. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado por tudo, Senhor, que possa ser noite de paz. Amém e amém. Amém.